Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso tenta a contratação do meio-campista espanhol Iker Muniain. Lá em Portugal, o técnico Arthur Jorge fala sobre definição a partir de janeiro. Espero sinceramente que a situação do treinador seja decidida logo. O Botafogo precisa se planejar. O jornal português Record afirma que Arthur Jorge está perto de sair do Botafogo. É conteúdo robusto por aqui. Você se inscreve no canal Fabiano Bandeira. É simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte dessa família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Fabi, já sou inscrito. Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 54 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos vídeos e distribui também automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho, ninguém pode perder conteúdo por aqui. Hoje, na parte da tarde, aquela live especial, redação do Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo fez proposta para contar com Iker Muniain a partir de 2025. Trouxe em primeira mão César Luiz Merlo, jornalista que cobre o futebol sul-americano. Os veículos de comunicação argentinos também repercutem. A ESPN da Argentina afirma que o Botafogo fez uma proposta interessantíssima do ponto de vista financeiro para o Iker Muniain, e o veículo Tic Sport afirma que o jogador tem uma cláusula que pode fazer com que ele saia tranquilamente sem que haja pagamento de multa. Então o Botafogo pode negociar diretamente com o atleta e, se ele tiver interesse, vem para o Fogão. Segundo o Thiago Franklin, o jogador já conversa com o Botafogo há algumas semanas, galera. Isso é importante porque o Iker Muniain ocupa uma faixa de campo muito interessante. Na verdade, ele pode fazer algumas funções. Pode jogar como extremo pela direita, vindo para dentro do campo também, mas pode atuar na meia esquerda, aquela posição deixada pelo Almada, que deve realmente ir para o Lyon ou para outra equipe europeia. Só que o Savarino também pode ser negociado pelo Botafogo. Em caso de necessidade, o Iker Muniain pode jogar como meia central. Vamos supor, o Botafogo avança e contrata o Bitelo, muito bom jogador, ex-Grêmio, está na Europa atualmente, atua também ali na meia esquerda, busca eventualmente o fundo do campo para fazer os cruzamentos, mas gosta do 1 contra 1, tem características diferentes do Almada e do próprio Muniain. O Botafogo pode ter, se o Luiz Henrique permanecer e vierem Muniain e Bitelo, Luiz Henrique, Muniain por dentro, no meio campo, e o Bitelo pela meia esquerda, fazendo a ponta eventualmente, e o centroavante lá na frente, que pode ser o Igor Jesus. Beleza, Fabi, mas fale mais sobre o Muniain. Pois bem, galera, um jogador formado nas categorias de base do Athletic Bilbao e, antes de chegar ao São Lourenço, em setembro de 2024, tem pouco tempo de futebol argentino, o Iker Muniain atuou a carreira inteira no Athletic Bilbao. É um dos maiores ídolos da equipe do País Basco. Lá na Espanha, saiu de lá campeão da Copa do Rei. É difícil ganhar a Copa do Rei. O Athletic Bilbao é um dos maiores campeões, mas não ganhava um título importante havia muito tempo. E com Iker Muniain no elenco, o Athletic Bilbao conquistou a Copa do Rei. Pouco depois disso, ele saiu da equipe do País Basco e veio para a América do Sul. Por que, Fabiano, com 31 anos, o Muniain veio jogar no São Lourenço? Sempre foi um objetivo para ele. Ele gosta muito do futebol sul-americano, ele sempre falou das torcidas argentinas, falava da torcida do River Plate, tanto que foi aplaudido pela torcida do River Plate num jogo que ele foi bem pelo São Lourenço, agora, dia 4 de dezembro, no mais monumental estádio que a gente conhece muito bem. Ele fez o gol de pênalti no empate em 1-1. Então, o Muniain sempre falou do futebol argentino, do futebol sul-americano, no Campeonato Brasileiro também. Deve, inclusive, ter ficado muito empolgado com a torcida do Botafogo, deve ter sido impactado pela torcida do Botafogo, pelo que fizemos no mais monumental na final da Libertadores e nas ruas de Buenos Aires na semana que antecedeu a grande decisão, vencida pelo Glorioso por 3-1. O Muniain tem muita qualidade, galera, jogador destro,
que atua nessa faixa da meia esquerda, pode realmente jogar por ali com muita tranquilidade, por dentro também no meio-campo, como eu já disse, encontrando os atacantes, buscando finalização, é bom driblador, não é um jogador alto, pouco menos de 1,70 m, mas é um jogador com um físico interessante para embates, para disputas, e é um jogador, acima de tudo, técnico, tem muita qualidade técnica. É até interessante o Arthur Jorge definir logo, porque, como eu disse, podemos ter um encaixe na equipe com ele jogando como meia central ou como meia pelo lado esquerdo, com alguém chegando se o Savarino sair para fazer a meia central. Ou até dois, né? Porque a gente precisa de elenco. O calendário aqui a gente viu muito bem, não dá folga praticamente. Então o Botafogo tem que ter um elenco muito qualificado em 2025. A régua vai subir cada vez mais. O Muniain atuando pela meia esquerda precisa ser observado em termos de recomposição. O Almada recompunha no Botafogo, mas Arthur Jorge trabalhava alguns mecanismos para que ele não tivesse que se desgastar tanto na marcação, embora o Almada fosse importante, também sem a bola. Ele tinha o momento dele de marcar, o momento de atacar, mas não era aquele extremo que descia até a linha de fundo para contribuir com o lateral. Ele vinha até determinado local do campo, em alguns momentos ele até podia chegar perto da área, mas não sempre, na área do Botafogo no caso. Com o Muniain, isso precisa ser observado, o Botafogo vai precisar de encaixe também, não que ele não tenha força, não que ele não tenha condição física, mas é um jogador de 31 anos, que ocupa uma faixa de campo na zona ofensiva e vai precisar ser colocado ali como uma peça de xadrez na hora da função defensiva. O Botafogo segue no mercado tentando contratar jogadores de qualidade, por isso aqui eu falei sobre o encaixe, Muniain, Bitelo, Luiz Henrique, se permanecer. O Botafogo quer propostas maiores por jogadores importantes, então para o Igor Jesus realmente ainda não chegou, para o Luiz Henrique tem que ser confirmada uma proposta na casa dos 35 milhões de euros para que ele saia, e assim o Botafogo vai se montando para a temporada que vem. Precisamos de um treinador. Hoje, o Arthur Jorge está sob contrato. Só que lá em Portugal, ele falou sobre definição a partir de janeiro. Não podemos esperar. 2 de fevereiro, final da Supercopa do Brasil, Botafogo e Flamengo, lá em Belém. O Botafogo não tem tempo para esperar, para começar a se planejar em janeiro. Isso já tem que estar sendo trabalhado. Mesmo nas férias. Tem que ter gente trabalhando já pelo planejamento do ano que vem e o treinador faz parte disso. Quer curtir a família, curta, quer ficar um tempo em Portugal, fique, mas daqui a alguns dias o planejamento precisa começar. Só que o jornal Record afirmou que o Arthur Jorge não deve trabalhar em Portugal e que está muito perto de assinar com o Al Rayyan do Catar. Arthur Jorge, se você for para o Al Rayyan, assine logo. Deixa a torcida tranquila, o Textor em paz, que o Botafogo procure um novo treinador de maneira mais efetiva, porque o Botafogo está de olhos abertos, está com opções, já pensando numa possível saída do Arthur Jorge. Mas enquanto o treinador não sai, enquanto um clube não paga a multa e o treinador não define logo, o Botafogo fica de mãos atadas. Teve a conversa do John Textor com o Arthur Jorge, devem voltar a conversar em breve, mas o Arthur Jorge falou sobre definição em janeiro. Isso não pode acontecer. Isso pode prejudicar muito o Botafogo. E logo o Arthur Jorge, com a comissão técnica que ele trouxe, resolveu problemas seríssimos de planejamento em 2024. E por isso o Botafogo foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Vai deixar tudo para depois? Não podemos esperar. É o que eu falo, vamos curtir os títulos, nós somos torcedores, mas o Botafogo precisa caminhar, olhar para frente para ganhar cada vez mais. Galera, voltando ao Iker Muniain, chegou recentemente ao São Lourenço, 12 jogos, 4 participações em gols, 3 gols, 1 assistência. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Me agrada essa movimentação no mercado, é a típica movimentação por conta do que observou o scout, sempre muito competente, do Fogão. É certo que vai vingar aqui no Botafogo, Fabi? Não sabemos. Futebol não é uma ciência exata, mas a movimentação do Botafogo é muito interessante em busca do Muniain. Beleza, galera? Tem redação do Bandeira hoje, todo mundo ligado aqui no canal. Estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui. Fogo!